Nós queremos convidar toda a igreja a abrir suas Bíblias no primeiro livro de Gênesis. Livro de Gênesis no capítulo 2. Livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Quando meditaremos no versículo de número 18, ou a partir do versículo 18, mas leremos apenas o versículo de número 18. Gênesis, capítulo 2, verso 18, todos encontraram, amém? Esse é bem facinho, né? Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos repetir todos juntos? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nessa noite tão especial, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Ti que nos ajude, que nos mostre através da Tua palavra, como de fato deve ser a nossa casa, como de fato deve ser o nosso lar, ó Deus. Tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos trazer para dentro de nossa casa, e todo o lixo, toda a porcaria que nós devemos jogar fora, Pai, bem longe, ó Deus. Nos mostra, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos fazer para edificar uma casa verdadeiramente abençoada por Ti, onde os princípios da Tua palavra possam governar mentes, corações, atitudes e tudo mais que nós precisamos, Pai amado. Tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, nessa caminhada. Enquanto nós estivermos aqui, que sejamos fiéis, ó Deus, a esses princípios, que possamos honrar ao Senhor, que nos deu um companheiro, uma companheira, que uniu homem e mulher, para viverem no mesmo lar, no mesmo lugar, para glorificar o Teu nome, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, aleluia. Meus amados irmãos, nesta noite nós queremos falar sobre a missão do casamento, e quero dizer que este é um capítulo do 4º livro do reverendo Timothy Keller, mais conhecido como Tim Keller. Alguns o chamam até mesmo de o C.S. Lewis do século 21, pela sua grande capacidade literária. Ele que chegou em 1989 na ilha de Manhattan com sua esposa, seus 3 filhos pequenos, com um grande desafio, pregar o evangelho no meio de uma cultura extremamente secularizada. Este homem, além de plantar aquela igreja na ilha de Manhattan, foi usado por Deus para plantar mais de 200 igrejas ao redor do mundo, fundar ministérios, escrever livros. Quando você olha para a grossura dos livros dele, parece que ele não fazia mais nada na vida além de escrever, além de pensar. Foi dotado com essa capacidade de falar e de escrever, e de trazer para nós conceitos tão importantes. E no seu livro O Significado do Casamento, ele vai falar sobre a missão do casamento no 4º capítulo, que nós queremos compartilhar com os amados irmãos nessa noite. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Esta é uma frase que muitos atribuem a David Mackay. Este homem, estudando o casamento, vai declarar que não adianta você buscar os meios mais lindos, mais bonitos do mundo e ter uma família fracassada. Vai haver fracasso, vai haver tristeza, vai haver dor. Portanto, nós precisamos pensar qual é a missão do casamento, qual é a missão do nosso casamento, do nosso lar. Por isso, nessa noite, nós vamos refletir sobre o casamento de uma perspectiva que talvez nem sempre consideramos. O casamento como uma amizade profundamente bíblica. No capítulo 4 do livro de Tim Keller, ele vai nos ensinar que o casamento tem uma missão espiritual: ajudar marido e mulher a crescerem em santidade e refletir o amor de Deus. E uma das formas mais poderosas de cumprir essa missão, meus irmãos, é por meio da amizade verdadeira, aquilo que seja
original, correto, enraizada nos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus. Por isso, quando nós pensamos nesse tema, nós vemos essa citação dele, na página 115. O casamento é, antes de tudo, uma amizade, mas não é qualquer amizade, é uma amizade espiritual, onde os cônjuges se ajudam mutuamente a se tornarem mais semelhantes a Cristo. Veja a profundidade de suas palavras. Esses cônjuges, eles se ajudam mutuamente a se tornarem parecidos com Cristo, como Cristo. Então, quando nós pensamos no papel do homem, no papel da mulher, porque nós falamos a respeito do pai, da responsabilidade do pai no primeiro domingo, da responsabilidade da mãe, do privilégio de ser mãe no segundo domingo, e no terceiro domingo, na responsabilidade do privilégio do casamento, do matrimônio, e se Deus quiser no próximo domingo, falando sobre a responsabilidade dos filhos, de honrar os seus pais, para ter vida longa sobre a face da terra, neste mundo. Nós olhamos para o casal e vemos, eles se ajudam mutuamente a serem como Cristo, para fortalecerem suas vidas. Então nós vamos explorar 3 características de uma amizade profundamente bíblica no casamento. A primeira é o companheirismo dado por Deus, que ela é sustentada por um amor sacrificial, e ela é comprometida com um crescimento mútuo. Os dois devem crescer, não apenas um, mas os dois precisam crescer. E talvez os jovens ficam aí, pastor, parece que essa pregação não tem nada para mim. Os jovens, solteiros, ou aqueles que têm um dom do celibato, devem se apoiar em exemplos, como o exemplo de Jesus e o exemplo do apóstolo Paulo, sim, que foram solteiros e viveram com intensidade para agradar a Deus e servir as famílias cristãs. E nós devemos continuar servindo com intensidade e dedicação a Deus. Cada jovem, ele é forte, ele é capaz, ele é íntegro, ele é verdadeiro. É um jovem que vence o mundo e vence os desejos da carne. Aquele mesmo que consegue olhar para Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo vai dizer: considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás solteiro? Não procure casar. O que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, para ser santo, assim no corpo como no espírito. Santidade daquele que é solteiro. Mas aquele que é casado tem então uma missão. Ele recebe essa missão preciosa. E o primeiro ponto dessa missão para nós, primeiro ponto, cadê meu passador? Falhou. O casamento é uma amizade profundamente bíblica. Quando lemos esse texto, quando ele declara: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Meus irmãos, vocês percebem que o homem foi feito e colocado no jardim do Éden, tudo era perfeito, tudo era bom demais, tudo era espetacular, maravilhoso. Mas Deus olhou e diz: olha, não está legal, não está completo, não está pronto. Deus então traz para Adão uma auxiliadora. E por que Deus tira Eva da costela de Adão? Para estar do lado dele? O pessoal fala, né? Até rima, mas não. Deus não poderia fazer Eva do pó da terra, porque se fizesse Eva do pó da terra, seria uma outra espécie humana, seria um outro ser humano, e não seria compatível com Adão. Então Eva é retirada da própria essência, da própria natureza de Adão, porque era uma alma só, uma pessoa só, um ser humano só.
que dali iria procriar e crescer e avançar bilhões e bilhões, chegando atualmente a 8 bilhões de vidas simultaneamente no planeta Terra. Meus amados irmãos, Timothy Keller vai dizer que Deus criou o casamento para que os cônjuges fossem companheiros um do outro, ajudando-se mutuamente em todos os aspectos da vida. Sim, o casamento então é um grande discipulado. O casamento então é um momento de amizade, é um momento de compartilhar das coisas maravilhosas da vida que Deus deu ao ser humano. O casamento não é algo apenas para procriação ou para os interesses da atração física, mas é algo que os leva à presença de Deus através de uma amizade profunda e verdadeira em todos os aspectos da vida, porque sim, Deus sabia que o ser humano, o homem sozinho, não estava completo. E o que é a nossa teologia, o que nós aprendemos da palavra do Senhor, é que eles se completam, se unem. Não há uma competição para saber quem manda em quem, ou quem é melhor do que o outro, quem é melhor. Mas juntos eles formam uma aliança, um pacto para crescerem juntos, cada um com as suas características, a mulher com as suas características, o homem com as suas características. E juntos eles pudessem formar essa raça humana, que traria louvor para Deus, que deixaria o coração de Deus alegre, feliz, de ver que as suas criaturas estão caminhando e caminhando bem. Deus deseja que esta união, este pacto, seja de fato feito com alegria e com amor. Deus viu ali que Adão, mesmo no mundo perfeito, ele precisava de uma companheira, que o texto chama de auxiliadora, palavra hebraica, ezer, não significa aqui subserviência, ou seja, ele não está falando que o homem precisava de uma empregada, jamais, não é subserviência, mas sim uma parceria essencial, uma parceria da qual o homem, se não tivesse, estaria fadado ao declínio, à tristeza profunda. Era alguém para estar do seu lado, para lhe completar, para lhe apoiar e caminhar juntos, e os dois juntos glorificar a Deus. Sim, uma amizade profundamente bíblica no casamento começa com o reconhecimento dessa missão que Deus deu, unindo esse casal para serem uma parceria, para serem amigos de fato e de verdade. Isso significa compartilhar a vida, as alegrias, os sonhos, os projetos, as dores, o cuidado na hora da enfermidade. Minha esposa diz até que ela não pode adoecer, né? Porque quando ela começa a ficar ruim, eu também começo. Parece que tem assim uma ligação tão grande, né? Ela começa a passar mal, eu também começo. É por isso que eu estava sentindo mal, você está sentindo mal, né? Porque parece que tem aquela ligação, aquela conexão. Alguns vão dizer que eu fico preocupado, porque se a esposa ficar doente, aí o pastor vai ter que fazer a comida. Não, isso não é verdade, porque agora eu tenho 3 filhos, né? Então os meninos, prepara, 3 filhos e uma sogra, que é uma bênção. Sempre nos socorre. Mas meus irmãos, é isso, esta mutualidade, aonde a gente está junto, por vontade de Deus. E eu pergunto, será que nós temos no casamento, no seu casamento, esse mesmo propósito? Essa mesma disposição de estar junto para glorificar a Deus? Porque às vezes o que uniu vocês foi o interesse financeiro. Porque ela era muito linda, né? Era a mais linda do colégio. Porque ele é muito rico, é o cara mais rico da cidade. Às vezes o propósito da união foi impuro, foi porque foi o que sobrou, foi o que deu, era o que estava à disposição, era o que tinha na hora, ou porque nós acabamos nos trombando e passamos o carro na frente dos bois, e aí teve que ser assim mesmo.
Eu não sei como ou como Deus usou o propósito para poder fazer com que vocês chegassem a estarem juntos. Mas o que importa não é o que passou, o que importa é o que você vai ser agora, os dois juntos, olhando para Cristo, dizendo: nós vamos construir uma história de adoração a Deus, nós vamos caminhar juntos, nós vamos ser uma família rica, uma família feliz, uma família próspera, uma família temente a Deus. Daqui para frente, nós vamos vencer as nossas falhas, os nossos erros, as nossas enjoeiras, nós vamos ser servos do Senhor. E eu fico olhando para os irmãos que trabalham aqui no ministério, os casais, na sexta-feira, na escola dominical, vendo eles chegando juntos, de mãos dadas, para o trabalho do Senhor. Gente, coisa maravilhosa, estão juntos servindo a Deus. Hoje a sociedade ficou assim tão corrida, mas antigamente, século passado, marido e mulher trabalhavam juntos na mesma casa, era o padeiro, era o ferreiro, era o alfaiate, era a costureira, produtores rurais, eles estavam juntos na mesma casa. Hoje levanta cedo, cada um vai para um canto, cada um vai para um lado, e às vezes se encontram só de noite, dias difíceis, mas quando estamos juntos na igreja, de mãos dadas, que coisa maravilhosa. Deve-se subentender que há amizade ali, há companheirismo, há amor. Então, nós precisamos valorizar o tempo juntos presente, o tempo presente. Esse tempo precisa ser de qualidade, não pode ser de qualquer forma, porque o propósito é glorificar a Deus, e por qualidade aqui eu digo uma amizade verdadeira. Aprenda a brincar, aprendam a brincar um com o outro, pode ser dentro do quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha. Já brincaram de jogar água um no outro, no jardim, né? Coisas, relembrando a época de adolescente, devem sorrir dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, devem ser capazes de passear, de falar dos sonhos, dos objetivos. Como isso é importante numa verdadeira amizade. Sabe por que a gente esquece disso? Por isso que o tema é tão importante. Eu resolvi aproveitar este capítulo de Tim Keller, porque ele nos mostra que às vezes a gente está no automático, no piloto automático, vivendo assim, freneticamente correndo, e estamos perdendo a essência de uma boa amizade, de um bom relacionamento, daquele momento que a gente senta para não fazer nada. Hoje em dia está tão difícil, a gente senta para ficar vendo Instagram, Reels, TikTok, novela, jogando e tantas outras coisas mais. Está tão difícil, e o alerta está dado. É perigoso isso, é muito perigoso. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, restringindo certas coisas, inclusive dentro do quarto, inclusive na hora de dormir. Restringir por um propósito pessoal, para que ele ou ela possam crescer mais, para que eu possa crescer. Eu preciso ter hábitos saudáveis, de verdadeiros amigos. Restringindo o trabalho. Antigamente as professoras tinham aquela alegria, quando dava 5 horas, os alunos iam embora, era aquela felicidade. Hoje não, meia-noite, tem aluno ligando ou mandando mensagem: tia, qual que é a lição? É às 7? Meia-noite, e às vezes o professor já pega o celular assim tremendo, meu Deus, e o marido do lado, ou a esposa do lado. Como há amizade num clima como esse? Deus tenha misericórdia de nós, porque o próximo ponto é ainda mais importante. O casamento é sustentado por um amor sacrificial, meus amados irmãos, um amor sacrificial. Veja no capítulo 2 aqui, versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Já começa no casamento, tem que ter um rompimento ali, desgruda do pai e da mãe, desgruda, vai viver agora a sua família, sua casa, seus problemas. Pode falar assim, né?
minha casa, meus problemas? Minha casa, minha alegria, é o novo tema, porque sai da casa dos seus pais, vá viver a vida, menino, vá viver a vida, menina, mas a gente encontra alguns que não conseguem ter esse amor sacrificial e ainda estão conectados emocionalmente aos pais, seja a esposa, seja o marido. Desconecte-se, é preciso tomar atitude, é preciso fortalecer a sua vida. Veja o que diz Timothy Keller nessa citação: a amizade verdadeira no casamento exige um amor que se entrega, que não desiste, que está disposto a servir mesmo quando o outro não merece. Ixi, será que há momentos que o outro não merece a minha ajuda? Há momentos que o outro não merece a sua ajuda, porque você, imbuído de esforço e dedicação, trabalha pelo casamento e luta pelo casamento, enquanto que o cônjuge o destrói com as próprias mãos. E Provérbios vai falar da mulher tola, da mulher que não é sábia. A sábia edifica o seu lar, a tola, com as próprias mãos ela consegue destruir o seu lar. Mas não é só a mulher não, os homens também fazem isso. A partir do momento que eles valorizam mais o serviço, o dinheiro, o ganha-pão, eles são capazes, com a própria mão, destruir o seu lar e o seu casamento. Então, o que Timothy Keller está dizendo é que nós precisamos nos entregar ao casamento, não desistir, mesmo quando o outro não merece, mesmo quando o outro está destruindo com as próprias mãos o seu casamento. Ele vai dizer, citando Provérbios, capítulo 4, versos 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho, pois se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Se ele estiver só, como ele vai se levantar? No casamento, o casal são amigos que se levantam mutuamente, nos momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza também, de sofrimento, de dor, naqueles momentos que você precisa fazer renúncias e grandes renúncias, a ponto de se tornar um sacrifício, e aí você vai entender o que é sacrificar-se em favor do outro, é de fato amar, cuidar, zelar, mesmo quando o outro não merece. E nós lemos no início do culto, Paulo falando em Efésios capítulo 5, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, sacrificialmente, ele deu a vida. Então ele está dizendo, você também precisa dar a vida, você também precisa entender que é para sempre, não é até que esteja tudo bem, mas é um para sempre. Essa amizade profundamente bíblica no casamento é aquela em que ambos estão dispostos a um sacrifício, a lutar um pelo outro, pelo bem do outro, apresentando um ao outro a Cristo, como nós vamos falar daqui a pouco. Nós constantemente somos instados a fazer renúncias, somos chamados a renunciar a coisas que a gente gosta, né? Às vezes é aquele lugar maravilhoso, meu bem, como eu quero ir para Bariloche. Você esqueceu que eu não gosto do frio? Jamais nós vamos lá. E às vezes é preciso fazer aquela renúncia, adeus Bariloche, não vou poder ir. É renunciar a algo do seu agrado, em favor do outro. Alguns fazem isso todos os dias, outros fazem isso constantemente, ou de vez em quando, sei lá. A relação entre duas pessoas, ela é tão dinâmica, tem fases da vida, quando se conhecem, quando casam, quando têm filhos pequenos, quando têm filhos adolescentes, quando os filhos são jovens, estão casando, quando os filhos casaram, quando os filhos não deram bem no casamento, quando acabou o serviço, o trabalho, virou aposentadoria, veio a aposentadoria,
São fases, e em cada fase você precisa renunciar, você precisa demonstrar amor sacrificial, estar disposto a perdoar, a abrir mão das suas preferências, apoiar o seu esposo, a sua esposa, mesmo na sua fraqueza, nas suas limitações. Faça isso, em nome de Jesus. E por último, meus irmãos, o casamento é um comprometimento com o crescimento espiritual mútuo, dos dois, porque isso está implícito aqui, no verso 18, não é bom que o homem esteja só. Esse homem só, ele pode se perder, esse homem só, ele pode não compreender os princípios da palavra de Deus, ele pode ser manco, ele pode ser fraco, ele pode ser egoísta, egocêntrico. Ai, tantos pecados que esse homem pode adquirir na sua vida, porque ele está só, porque ele precisava de alguém que lhe ensinasse o caminho de Deus, ele precisava de uma verdadeira conselheira, que estivesse ao seu lado para fortalecer a sua vida espiritual, para lhe dar o ânimo, para não deixar ele ser vitimista, para não deixar ele ser fraco, para torná-lo um homem forte, na sua casa um verdadeiro lutador, defensor, trabalhador, o homem de muitas dores, de muita dor, vai atrás, ele caça, ele é inteligente, ele é abnegado, ele é forte, ele é esforçado, ele luta, ele se esforça, e eu estou nesse objetivo, né, meu amor? Primeiro ano 5 quilômetros, correndo atrás dela, depois 10 quilômetros, e se Deus quiser, esse ano 21, vai começar a meia maratona, quem sabe a gente chega nos 42, eu não sei, Deus sabe, mas eu digo para vocês, homem, supere os seus limites, sejam fortes, sejam corajosos, façam mais, sim, lutem pelo seu casamento, pela sua esposa, vocês devem ser carinhosos, não igual os ursinhos carinhosos, né? Ou aquele personagem da Elsa lá, da Frozen, eu gosto de abraços quentinhos, não, você tem que ser forte, é o homem protegendo a sua casa, o seu lar, você será este guardião, este protetor, e sua esposa se sentirá protegida, amada, porque a amizade mais profunda no casamento é aquela em que os cônjuges se ajudam a crescer espiritualmente, apontando um ao outro para Cristo, você diante de Cristo, dizendo, Senhor, abençoe a minha esposa, abençoe o meu esposo, e ao mesmo tempo conduzindo ele à presença de Cristo. No casamento, meus irmãos, vocês são amigos que se amam em todos os momentos, e principalmente na adversidade espiritual. Isso significa que você vai ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a vir ao culto, ensinar a respeitar o culto, ensinar a contribuir com a igreja, ensinar a confiar em Deus, ensinar a jejuar, ensinar a progredir espiritualmente, quem sabe escrever alguns livros como Tim Keller. Eu não sei se Deus vai me dar essa habilidade de escrever, porque tenho tanta dificuldade, mas eu tento me aperfeiçoar na habilidade de falar, e de comunicar, e de expor as coisas, utilizando dos recursos que existem hoje, de comunicação, como o YouTube, auxiliado pelo nosso irmão Jean Matias. Nós vamos levando a palavra do Senhor, e eu vi pela última vez aquele vídeo sobre o avivamento pessoal, estava com mais de 4.000 visualizações no YouTube, isso é uma bênção, alcançando vidas por esse Brasil afora, para que nós possamos comunicar a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer, no verso 26, Cristo amou a igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, linda e perfeita, né? É porque todas as mulheres, você mulher que passou do seu tempo, e a ruga veio, as cicatrizes chegaram,
saiba que lá no céu, você vai ganhar um rosto novinho, um corpo novinho, e os homens vão ficar saradão, aquela barriguinha tanquinho, aí sim, lá no reino de Deus. Mas o que é isso perto de tudo aquilo que Deus oferece para nós? Mas para que nós possamos chegar lá, Ele nos deu um esposo, uma esposa, para nos ajudar, dizendo: ei, sozinho você não dá conta não, hein? Por isso que o dom do celibato é um dom, é um presente, porque é preciso algo mais do que o natural para conviver sozinho e ser como Jesus foi, como Paulo foi, como várias pessoas no passado foram, conseguiram manter o seu celibato para a honra e para a glória do Senhor Jesus, porque foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus, e foram fortes, e edificaram, e trabalharam, e plantaram, e colheram muito, porque eles não tinham outras preocupações, como o apóstolo Paulo diz: a minha preocupação é trabalhar na obra do Senhor, é servir ao Senhor. E ele ia, é para levantar meia-noite, beleza, 4 horas da manhã, vamos lá, é para sofrer, vamos sofrer. Ele sofria por amor a Cristo, e isso lhe era suficiente. Ambos, homem e mulher, cuidam para apresentar o seu cônjuge a Cristo, de maneira perfeita, sem mancha nem ruga, como Cristo faz com a igreja. Assim Cristo santifica a igreja, e os cônjuges, marido e mulher, devem ajudar um ao outro a crescer em santidade, e através da amizade, esse caminho é pavimentado, fica mais fácil, se vocês forem amigos, se vocês tiverem esse comprometimento bíblico, um com o outro, puderem caminhar juntos, vai ser mais fácil, orar junto, participar do plano de leitura da Bíblia, porque um vai incentivando o outro. Você está atrasado? Olha, vamos recuperar o tempo, vamos avançar, nós estamos em Apocalipse, capítulo de número, finalizamos hoje o capítulo 15 de Apocalipse. Olha, pastor, está no final da Bíblia? São períodos, né? São períodos diferentes. Quem tem um plano, quem está no nosso grupo de WhatsApp sabe disso. Então, meus queridos, para concluir, alguns princípios importantes para nós. Não desista de fazer o melhor. Marido, mulher, não desista de fazer o melhor. O que é preciso para que você alcance um casamento segundo os moldes de Cristo? O que é preciso para você alcançar um casamento segundo o querer de Deus? Não desista de fazer o melhor, lute sempre. Você tem a oportunidade de amanhã ser melhor do que hoje, e ouvir esta palavra vai te potencializar, vai te ajudar, e todos os dias você precisa melhorar, você precisa ser comprometido com coisas que fazem você crescer, não com aquilo que é um peso, porque às vezes você está carregando um peso. Então encontre e resolva o problema, porque esse problema pode ser um peso, alguma escolha que você fez lá no passado. Eu costumo pensar muito nisso, a respeito das prestações, aquela coisa que você compra em 10 vezes, né? E às vezes você não pensou bem, que daqui a 10 meses, você não estaria na mesma condição financeira que você está agora, e aí quando chega na parcela de número 7, você já está pedindo arrego. Meu Deus, me livre dessa parcela, não aguento mais. É por isso que eu parei de comprar carro financiado, vai ficando velhinho mesmo, até quando der, já chegou no 10º ano, 11º ano de uso, amém, aleluia, mas parcelado é difícil, porque chegamos em determinados momentos que está pesado, está difícil, aí você pensa, por que está pesado? Foi pelas escolhas que foram feitas lá atrás, quando as coisas estavam melhor, aí depois as coisas mudaram. Bem, então, descubra qual é o problema e resolva esse problema, encontre a solução, sei lá, venda o carro, pague agora, livre-se dessa parcela, mas faça alguma coisa, não deixe isso virar uma bola de neve, porque ela vai te engolir, e grande parte das separações ocorrem por problemas financeiros, leva a divórcio,
e às vezes chega no gabinete pastoral apenas dizendo: pastor, já está feito, já está decidido, não tem mais o que fazer, vim apenas comunicar o Senhor. E tudo começou com aquelas benditas parcelas. Deus tenha misericórdia. Afaste-se, amém, aleluia, glória a Deus. Afaste-se daquilo que é prejudicial, porque às vezes até hoje o casal está flertando com o que é mal, com o que é perigoso, com o que é desonesto, com o que é sujo, e a conta vai chegar, e ela chega, e quando ela chega, se você não tiver estrutura para reconhecer o seu erro, caminhar pelo caminho do perdão, de aceitar: eu errei, estou aqui, vou pagar o preço. E qual que é o preço? Receba, lute, se esforce, mas afaste-se daquilo que é prejudicial. Isso acaba com a tua vida, acabe com a maledicência, sim, porque às vezes o problema está na palavra, sempre diminuindo o outro, ao invés de exaltar e dizer: é o meu esposo, é o meu pangaré, não faz nada, só fica coçando a perna, para não dizer outras coisas. É o meu pangaré, mas como esse homem é mole, como esse homem não presta, como algumas mães diziam para os seus filhos antigamente: ô burro, você não sabe não? Você não sabe ler ou fazer essas contas, seu idiota? As nossas palavras podem machucar muito. Acabe com a maledicência, use palavras para abençoar, meu marido, você é forte, pode ser mais forte. Meu marido, você é dedicado, pode ser mais dedicado. Minha esposa, você é linda, pode ser mais linda. Você é minha amiga, pode ser mais minha amiga ainda. Eu gostaria que você torcesse por mim, que você estivesse ao meu lado. Isso é muito significativo, isso é maravilhoso. Evite a maledicência, e se de tudo não deu certo, peça ajuda para Cristo, como se Ele não fosse o primeiro, que a gente recorre. Cristo te ajudará, Cristo fortalecerá o teu casamento, Ele segurar nas tuas mãos e vai dizer assim: vem cá, deixa eu conversar com você, você errou aqui, você está disposto a consertar os seus erros? Você está disposto a enfrentar as suas falhas? Então vamos caminhar juntos, eu vou te fortalecer, eu vou derramar o meu Espírito sobre você, você será forte e sábio, e você alcançará mais de Deus, e você conseguirá cumprir a minha missão, que é levar o teu cônjuge, o teu companheiro, o teu amigo aos meus pés, para que ele seja cada dia mais parecido comigo. Seja meu servo, meu querido servo, e entre no meu reino. Se coloque em pé neste momento. Eu quero orar pela sua casa. Eu gostaria que você, do lado da sua esposa, pudesse apertar a mão dela neste momento. Eu quero convidar a minha esposa aqui, para poder apertar a mão dela, e dizer: meu bem, eu quero te fazer mais parecida com Cristo ainda. Eu quero te ajudar a chegar no reino dos céus, pela porta da frente, onde você possa ouvir: vinde bendita de meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado desde a fundação. Aí Jesus vai fazer assim: porque teu marido ajudou, hein? Ele esteve ao teu lado. Amém, no nome de Jesus, Ele te deu. Os jovens, não fiquem preocupados, Deus vai te dar, tá? Por enquanto seus pais fazem esse papel, de te ajudar, até que eles possam passar você para outra pessoa, e dizer: agora é contigo, menino, agora é contigo, menina, vai viver a vida com Deus, ao lado de Deus, e eu tenho certeza que Deus será com você. É assim que tem que ser, jovens fortes, e que sabem que Deus estará com vocês todos os dias, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar, e assim finalizando este culto, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós precisamos de Ti, ó Pai, para cumprir esta missão maravilhosa, Senhor, de conduzir, ó Pai, nosso cônjuge à Tua presença, Senhor, para que ele seja mais parecido com o Senhor e menos comigo mesmo, porque eu sou falho, tenho muitos pecados,
temos muitos erros, mas eu sei que o Senhor pode brilhar em nós, para conduzir o cônjuge à tua presença, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Deus, não nos deixe sermos tolos, não nos deixe sermos fracos, ó Pai, não nos deixe, ó Deus, apegarmos às coisas do mundo, Senhor, as tentações do mundo, Senhor. Deus, não deixe, ó Deus, que as nossas palavras sejam duras, pesadas, não deixe, ó Pai, que as nossas decisões sejam más, a ponto de envergonhar o nome do Senhor, a ponto de envergonhar o casamento, a igreja. Senhor, tem misericórdia, guie os nossos passos de maneira plana e verdadeira, Deus, pelo caminho do Senhor, para vivermos uma história maravilhosa todos os dias recomeçando, dizendo: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, nos sustenta. Senhor, me ajuda a vencer os meus pecados, me ajuda a vencer as minhas fraquezas, para que eu possa fortalecer a vida da minha esposa, do meu marido. Senhor, me ajuda, me faça uma pessoa cheia do Teu Santo Espírito, para que eu possa estar ao lado dele, ao lado dela, para ajudá-lo nesta caminhada, porque eu tenho certeza que ela irá me ajudar também no momento certo. Quando ela ou ele estiver preparado e fortalecido, nós estaremos juntos, de mãos dadas, servindo ao Senhor, até chegarmos àquele grande e maravilhoso dia, de podermos oferecer ao Senhor toda a nossa vida, passando para a nova fase, um novo momento na Tua presença, na vida eterna. Santo Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe os jovens que aqui estão, e aqueles, ó Pai, que o Senhor tem sustentado, ó Pai, que estão sem um companheiro, a companheira, o esposo, a esposa, mas dia a dia o Senhor está fortalecendo eles, ó Pai, e eles têm o auxílio dos seus pais, para que eles sejam fortes, para que eles sejam crentes fiéis e verdadeiros, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa bênção, ó Pai, hoje e para todos sempre. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Podem se sentarem. Estaremos